André, a gente tem 10 minutinhos para responder mais umas 2 ou 3 perguntas. A próxima pergunta foi o seguinte, do seu Aloysio Rigueiro. Ele fala que, às vezes, os vaqueiros dizem o seguinte: quando a lagarta aparece na chuva, ela morre com a chegada do sol. Procede a informação, ou se a informação também funciona no inverso? A lagarta, ela tem 6 ciclos. Uma lagarta, depois que ela eclode do ovinho dela, ela tem 6 ciclos, ou 6 instares, ou 6 trocas de pele. Os 4 primeiros, eles são quase invisíveis. São insetos muito pequenos. Quando ele troca para o quinto e para o sexto, vai comer 80, 90% da sua alimentação da vida toda nessas 2 fases. Então, quando o pessoal se assusta e viu a lagarta, na verdade a lagarta já está no fim do ciclo dela. Mesmo que se não se faça nada, quando a gente já tem lagartas grandes, elas vão desaparecer. Elas vão impupar e vão, quando tiver o clima adequado, vão virar borboletas ou mariposas, e essas borboletas ou mariposas vão colocar ovos na pastagem, recomeçando esse ciclo de novo. Uma lagartinha quase microscópica, uma pequenininha, pequenininha, daqui a pouco ela aparece, e aparece grande, e quando aparece o dano já está feito. Aí, normalmente, as fazendas de pecuária são pouco observadoras desses fatos. Quando a gente tem agricultura, o pessoal é muito mais atento a essas questões, né? Então, quando o vaqueiro vem com o problema para o patrão, é porque o problema já está, na verdade, perto do fim. Mesmo que não se faça nada, aquelas lagartas vão desaparecer. Só que, dependendo do clima, vai ter um segundo ciclo naquele mesmo ano, naquele mesmo mês, naquele mesmo momento. Então, quem é prevenido já vai se organizar com os inseticidas, sejam biológicos, sejam inseticidas químicos, e começar a observar direitinho seu pasto, porque elas vão aparecer outra vez. Nas chuvas, devemos suspender o sal proteinado? Foi o que eu falei no início ali. Eu suspenderia. Eu recomendo que suspenda. Aí a decisão tem propriedades que não suspendem por diversos motivos, certo? Mas não tem sentido a gente trazer um problema. Qual é o problema? Como que eu vou distribuir esse produto na chuva, na hora certa, na quantidade certa, sem perder produto, sem estar desperdiçando, e de que maneira que um produto desses pode trazer benefícios efetivos do ponto de vista de ganho de peso, num momento em que o gado deve estar ganhando peso acelerado simplesmente pelo manejo correto das pastagens tropicais. Então, a minha recomendação, eu começo dizendo suspende, aí depois a gente vai avaliar, caso a caso, quando que não se deve suspender a suplementação. Acho que dá tempo de responder mais uma. Qual o ponto de ensilar os pânicos em geral? Ponto de ensilar os pânicos em geral. Mais ou menos quando ele atinge uns 60, 65 dias, e ele vai estar, se for Zuri, Mombasa ou Tanzânia, eles vão estar aí com 2 metros de altura, 1,80 m, certo? Ainda antes de começar a criar talos que sejam talos duros. Tá? Se for pânico de porte mais baixo, também mais ou menos nessa época, mas vão ser pastos que vão estar mais baixos, aí, né? No máximo 1 metro de altura, porque é da sua característica genética. A gente tem que cuidar um pouco essa questão do manejo com régua, porque o mesmo pasto ele pode estar no ponto bom a 40 centímetros e ele pode estar num ponto bom, num solo mais fértil, a 60 centímetros. Ou se um solo tem menos fertilidade, ele está num ponto ótimo com 30 centímetros. Então, tudo bem que a altura do pasto é uma referência, mas a gente também tem que aprender a observar a moita do pasto, a toceira, de como que estão suas folhas, de que maneira que ela está se comportando, para saber se para aquela situação específica de fertilidade, aquela altura é adequada. Fizeram exatamente a mesma pergunta, só que para o Tanzânia. É a mesma coisa que eu falei, mais ou menos 2 metros de altura, com mais ou menos 60, 65 dias.
a gente vai ter o pasto prontinho. Isso eu estou falando de um pasto que é manejado no piquete, né? Porque se a gente manejar o Mombaça ou Tanzânia como plantas de capineira, tem muita gente que planta aqui no Centro-Oeste, mais do que em outros lugares, em vez de plantar capim-elefante, o pessoal tem capineira de Mombaça ou capineira de Tanzânia. Aí são pastos adubados, em solos super férteis, etc, etc, muitas vezes irrigado, e aí ele pode chegar a 3 metros, 3,5 metros de altura sem problema nenhum. Beleza. Uma última pergunta do Carlos. No início da chuva, seria o caso de retirar alguns piquetes do rodízio para que esses piquetes engrossem o pasto? Eu acho que é a pergunta que tem a ver com aquela pergunta que foi feita lá no início, né? Alguém perguntou lá se o certo seria o ideal. Certo não existe, né? Cada um, nessa questão de manejo, a gente tem para cada situação de propriedade tem um resultado. Mas se o adequado seria colocar mais animais no lote, ou seria tirar piquetes da rotação para que os animais pudessem rodar com menos tempo de descanso. Então, a pergunta que foi feita agora é mais ou menos essa, né? Eu tiro alguns piquetes do rodízio para que esses animais criem uma massa maior para serem utilizados como feno em pé, que eu imagino que seja o objetivo da pessoa que fez a pergunta. E aí o feno em pé ele tem uma característica em relação às demais formas de suplementação de seca. O correto é a gente utilizar os piquetes que foram deixados para feno em pé como início de seca. Então, a gente, em vez de esperar para usar em novembro, dezembro, quando falta pasto, a gente utiliza esses piquetes em setembro, outubro, para ajustar o tempo de descanso dos demais piquetes. Porque também, senão, o feno em pé, ele vai ficar um pasto de baixa qualidade, não vai dar o desempenho que as pessoas querem dessa planta. Tá? Então é isso, André. A gente tem 2 minutinhos. Quer fazer alguma consideração final? Agradecer a todo mundo que participou. E foi muito proveitosa a live. Eu gostei bastante, gostei de fazer. E como a gente já tinha combinado, já que deu uma audiência significativa, nós tivemos gente de 5 estados que eu contei aqui, que nos assistindo, que semana que vem nós vamos organizar uma sobre plantio de pastagem. Plantio inteligente de pastagem vai ser o tema da live. Sei que está um pouquinho em cima da hora, né? Já estamos no mês de maio, o ideal teria sido plantar em março e em abril, mas tem muita gente que está com plantio atrasado por qualquer motivo, e aí nós vamos discutir esse tema na próxima semana. A Luana vai decidir, mas provavelmente vai ser nesse mesmo horário, né, nesse mesmo dia. Então, muito obrigado por todo mundo que esteja, para todo mundo que esteve aqui. Semana que vem nós estaremos outra vez. Chamem mais gente, chame o vizinho, chame o amigo, para que a gente consiga manter um canal de comunicação sendo útil para vocês. Obrigado pelo Senar Alagoas, pela oportunidade também. Um abraço e boa noite. Boa noite.